Boa noite. Boa noite, Padre Glênio. Boa noite, bem-vindo, Carlos. Bom estar com vocês. Olá, boa tarde. Acho que está entrando ainda. Alguém de vocês que está com o microfone ligado? É o meu. Boa noite, Padre Glênio. Alguém? Só um pouquinho, é o meu. É o seu. É o meu, porque eu estava hoje participando da formação, acabei de dizer para vocês, estava participando da formação do Sul. Gente, boa tarde, bem-vindos aqui. Vou tentar ler, por causa do meu óculos aqui, vocês sabem que eu sou meu ceguinho, vou tentar ler aqui. Maria Aparecida, a Cida, a Helena, o Pedro, nosso querido, beijo Pedro, nosso amigo ali da psicanálise, nosso querido advogado, né? Quem mais? Acho que só, mas nós temos 12 pessoas ouvindo a gente, vendo a gente, né? Aí, né, Marcelo? Isso. Nós estamos com 12 pessoas, né? Mas que no começo, daí elas vão chegando, né? Tem o Clóvis, que até já mandou pergunta, como sempre, boa companhia, Pedro. Certo. E eu queria apresentar e dar boas-vindas. Aqui tem a Maria Aparecida, a Helena, né? Solange. Carlos, obrigado por estar aqui com a gente, de ter aceito o convite, né? Um tema que... Aliás, você tem dois temas que eu não sei o quanto que a gente vai conseguir cobrir em 1 hora e pouco, porque eu sei que já tem perguntas e dúvidas. Uma é a questão da adoção, que você é da Associação de Adoção, e é um tema bonito, ao mesmo tempo tem 1000 dúvidas a respeito. E a questão de guarda de filhos, guarda de menores, né? Não é só guarda de filhos, né? Guarda de menores. Eu queria convidar a comunidade, por favor, podem encaminhar suas perguntas, né? O Carlos pode não saber todas as respostas, mas o que mais importa num bate-papo são as perguntas, né? Para a gente procurar essas respostas. Obrigado por estar aqui. Padre Glênio, como é que é para você estar com o Carlos aqui, que milita tanto na questão de família? Eu estava tentando dizer agora, em off, né? O Carlos está aí, né? Para mim é uma... Bem, vou deixar o Carlos falar, depois eu falo. Carlos, fala. Bem-vindo, Carlos! Ok, obrigado, Padre Glênio, obrigado, Marcelo, é um prazer tremendo, muito grande estar aqui junto com vocês, muito obrigado pelo convite. Se gostarem, estarei sempre disponível aqui a gente tratar sobre esses assuntos, né? E, bom, eu sou de formação jurídica, eu sou advogado, né? Sou formado pela FMU, na turma de 93, mas, na verdade, eu trabalho na área da infância e da juventude desde 1983, né? Digamos assim que trabalhando sempre na área da infância e da juventude, com mais afinco desde 83. Mas lá, desde quando a gente era adolescente ou mesmo jovem, né? Sempre gostei de trabalhar com infância e juventude, desde a catequese, desde a confirmação, a crisma, lá na minha paróquia, trabalhando com as crianças. Então, realmente, posso dizer que a minha vida de professor também, professor do Estado, professor da rede salesiana de educação, sempre foi com infância e com juventude, sempre foi trabalhando assim, né? E com a adoção já são quase aí 30 e poucos anos, né? Quase 40 anos, trabalhando especificamente na área de adoção, né? Eu sou atualmente presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Sou membro também da União dos Juristas Católicos de São Paulo, sob a coordenação do Dr. Ives Gandra, né? Coordenação também do nosso arcebispo, cardeal. E estamos aí trabalhando bastante na área da família e apoiando e fazendo voluntariado em muitas frentes, como também o Observatório Nacional da Adoção. E do campo político, assessorando também a Frente Parlamentar de Adoção da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E quando a gente tem tempo, a gente também advoga, né? Porque a gente tem que levar o leitinho da criança para casa, né? Então, a minha profissão de advogado, eu também não posso esquecer.
Mas, em linhas gerais, é isso, Padre Glênio e Marcelo. Essa é a minha vida, né? E o voluntariado é aquilo que nos move realmente a poder fazer cada vez mais, né, pelas pessoas, pelas famílias, né? É isso, Padre. Muito bem. Então, eu queria agora responder a pergunta que o Marcelo fez, porque eu estava aqui me deleitando antes da entrada. Eu sou muito feliz, assim, eu gosto muito, né, quando nossos fiéis leigos, porque a gente tem um canal aqui, Carlos, para você saber, a gente tem um canal de conversa com os nossos fiéis leigos, chama o Padre Explica, que é aos sábados, às sextas, agora é às quintas, né? Hashtag o Padre Explica, que foi criado pelos nossos fiéis leigos, né? Onde eu digo assim, não existem povo de Deus e padres, não existe, né? Todos nós somos povo de Deus, pelo Concílio Vaticano II, todos nós somos povo de Deus, né? Então, ou seja, de algum modo a gente é povo de Deus, dependendo da função que você ocupa. Então, existe o povo de Deus clérigo, existe o povo de Deus que é batizados, são os batizados. Então, assim, eu fico muito feliz quando o povo de Deus batizados, fiéis leigos, assumem a sua função, que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, disseram, assim, a gente, os leigos, os fiéis leigos, né? Porque leigo no mundo científico é aquele que não entende. Isso não é verdade no mundo da igreja, você sabe disso. Você está aqui para comprovar. Então, ou seja, os fiéis leigos são aqueles que assumem o lugar dos clérigos. A gente tem uma vida muito limitada por conta da escolha que a gente fez e por conta do mundo que a gente vive. E o Papa João Paulo II dizia assim, os padres e os leigos, os fiéis clérigos, vivem na sacristia ou no altar ou nos sacramentos. E os fiéis leigos vivem no mundo. Então, ou seja, os padres, sacerdotes santificam os fiéis leigos para que os fiéis leigos santifiquem o mundo. Então, quando eu vejo um fiel leigo como você, engajado nesse mundo onde a gente não vai, onde a gente não pode ir, não dá para ir, a gente não pode ir. Eu fico muito feliz. Estava aqui dizendo para o Marcelo, para você, antes de entrar, estava assim, sorrindo, aqui. É dizer assim, aos meus paroquianos, que eu sempre disse, né, aos paroquianos e ao pessoal que assiste a gente aqui todo sábado, gente, dá para ir mais além, aonde você trabalha, que nem Paulo. Paulo era um trabalhador leigo, né, não era sacerdote, e ele fez o que fez. A gente está aqui por causa de Paulo, por exemplo, missionário. Então, ou seja, cada um de vocês no mundo que vocês vivem, vocês podem ir além do lugar que a gente pode ir. Né? Então, muito obrigado, Carlos, muito obrigado aos fiéis leigos que nos ajudam, nos catequizam, né, nos colocam nesse mundo. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado. Eu já estive com os pés, né, também nessa canoa, Padre Glênio, porque fui seminarista do Pontifício Instituto das Missões para o Exterior, o PIME, né? Durante 8 anos eu fui seminarista, e a partir quando eu saí em 83, eu comecei a realmente colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente tinha aprendido e esse voluntariado de leigo, né? A gente encontra uma vocação, não é? A gente investe nessa vocação e eu acabei encontrando a minha vocação, né? A vocação ao matrimônio, a vocação à família, né? Mas, obviamente, a gente é uma extensão, realmente, né, do presbítero que está do nosso lado, que nos orienta, né? E ficamos muito felizes, né, que a igreja nos proporciona, inclusive, a possibilidade desse trabalho junto dos nossos irmãos aqui, né? Eu fui formado ainda no seminário com opção preferencial de Puebla, né? Opção preferencial pelos pobres, né? Então, a gente, quando acabou deixando o seminário, nos engajamos de uma tal maneira dentro da sociedade, trazendo para a sociedade tudo aquilo que a gente aprendeu, e a gente tem muito, mas muito a agradecer, né, aos presbíteros todos, como o senhor, Padre Glênio, que nos dá essa possibilidade de levar essa mensagem também aos nossos irmãos aqui fora na sociedade. Por isso eu também agradeço a sua possibilidade e esses canais de mídia que existem hoje, né? Muito obrigado, Padre Glênio. Pois bem, então vamos à nossa questão. Já tem pergunta
perguntas aqui, mas eu vejo que até para responder as perguntas, Carlos, a questão da adoção é visto, de uma maneira geral, como um processo complicado, difícil, né? Dá para você resumir um pouco assim como é o processo de adoção no Brasil, para daí a gente entrar? Antes de começar, o Padre Brino estava falando que, inclusive, né, Jesus foi adotado por José, não é? Mas antes de Jesus, ainda Moisés já tinha sido adotado pela filha do faraó, né? E ainda, para quem nos assiste, conhece as histórias que os nossos filhos adoram, que nós também adorávamos, né? O Super-Homem foi adotado, né? O Batman foi adotado, o Homem-Aranha foi adotado. Então vejam, né? Que é o Homem-Aranha pela sua tia, né? O Batman pelo mordomo, o Super-Homem por um casal da Terra. Então vejam que a história da adoção permeia o mundo do imaginário e permeia também o mundo da religiosidade e também o mundo da sociedade onde a gente vive, né? Então, o que é realmente a adoção quando ela acontece, né? A adoção. A adoção só acontece quando existe uma criança que necessita de uma família e existe uma família que quer se tornar responsável por essa criança. É um encontro de necessidades, não é? É um encontro de amor. É a união da necessidade da criança e da disponibilidade de uma família. E essa família, eu chamo de família, mas ela pode ser constituída de todas as formas possíveis que a gente possa, e a gente vai poder falar durante essa hora e meia, né? Mas realmente a adoção só acontece porque acontece, antes de mais nada, um abandono. Abandono infantil, o abandono da infância, o abandono da criança. E o que é o abandono, né? Se a gente for buscar a raiz etimológica da própria palavra abandono, a gente vai ver que esse prefixo "a" na frente de bando quer dizer a negação do bando, né? O que é o bando? O bando é a integração de pessoas, o bando é a família. Não aquele bando aquele bando criminoso que a gente fala que é uma outra conotação da palavra bando, né? Mas a raiz vem exatamente daí, a raiz da palavra abandono. É a negação do bando, ou seja, é você estar fora do seu núcleo, fora desse bando, fora da família. Então, abandono familiar é quando a criança se sente fora do seu núcleo onde ela nasceu, aonde ela é criada. Então, só existe a adoção porque existe abandono. E quem são os abandonados? Marcelo e Padre Glênio, olha, a gente pode falar com toda certeza que o abandono infantil é hoje no mundo a 4ª emergência humanitária mundial. Nossa. Ao lado da fome, ao lado da doença e ao lado da guerra, vem o abandono infantil. O abandono infantil, ele assola mais de 163 milhões de crianças no mundo. Então, vejam, é alguma coisa assim pavorosa, porque são 163 milhões de crianças que vivem longe de sua família, longe do seu núcleo familiar, longe de onde ela nasceu. E aqui no Brasil existem desde a semana passada, 30.873 crianças que vivem em situação de abrigamento, que foram retiradas de sua família e colocadas em instituição de acolhimento, porque a sua família não conseguia mais gerir a própria vida familiar e a criação e educação dessas crianças. Então, dos 163 milhões de crianças, mais de 30 mil estão aqui no Brasil, que são números oficiais, números que a gente sabe, que são números de crianças que estão naqueles que a gente chamava antigamente de orfanato. Hoje são instituições de acolhimento, não se fala mais orfanato, né? Orfanato só lá na novelinha das 6 horas do SBT ainda tem orfanato lá, mas não se fala mais orfanato, é instituição de acolhimento, abrigamento. Então são mais de 30 mil crianças que estão esperando voltar para a sua família de origem ou serem adotadas.
Então, quando a gente fala de adoção, a gente tem que imaginar que não são 163 milhões de crianças que estão esperando adoção e nem são as 30 mil que estão em situação de acolhimento no Brasil, porque estão esperando voltar para a sua família, né? Padre, quer falar alguma coisa? Eu só quero complementar a sua fala, que é maravilhosa, e dizer isso, assim, para nós, leigos, né? Ou seja, agora leigos nesse sentido de que a gente não conhece, a gente não sabe, adotar alguém, né? Eu escutei isso um tempo atrás, eu não adoto alguém que eu não amo, ou seja, que não nasceu de mim. Aí eu até fiz a pergunta para essa mulher, né, a mulher que falou isso, quando eu falei assim, olha, vocês não podem ter filhos? Adote uma criança, né? Tem muitas crianças, eu não sabia desse número, né, que o senhor está dizendo aí, que você está dizendo, Carlos. E eu disse assim, ela falou assim, não, eu não consigo adotar aquilo, eu não consigo amar aquilo que não é meu. Eu falei, mas teu marido não é teu, não é seu tio, né? Teu marido é de outra mulher, nasceu de outra mulher. E aí, essa coisa de que a gente não tem noção do que é adoção, do que são crianças que estão órfãos, de crianças que não foram, que foram largadas, assim, de algum modo, em algum lugar. Ou seja, eu acho muito legal você esclarecer isso para a gente. Ou seja, para nós, todo mundo que não tem pai, não tem mãe, é órfão. Isso não é verdade, né? Não é. Não, padre, porque, veja, os órfãos no Brasil são menos de 1% desses 30 mil. Né? Então, são muito poucos os órfãos. Quando uma criança está em situação de vulnerabilidade social, ou ela sofre maus tratos, ou ela sofre violência física, ou ela sofre violência emocional, ou ela sofre violência psicológica, ou ela sofre abuso sexual, ou ela pertence a um núcleo familiar cujos pais são dependentes de álcool ou dependentes de droga, todas essas situações de vulnerabilidade social de uma criança levam a criança a um perigo de vida. A um perigo de vida física ou um perigo de vida psicológica e emocional. Né? Então, o que é que acontece? O Estado nacional, personificado no juiz, ele vai interferir nessa família e retirar a criança de lá de dentro dessa situação de perigo e colocá-la a salvo em uma instituição de acolhimento, em um abrigo. Então, todas essas crianças, de uma certa maneira, não puderam permanecer na família de origem. Portanto, elas estão provisória e emergencialmente, né, longe das famílias, até que o Estado, personificado no juiz, no poder judiciário, no juiz da infância e da juventude, antigamente chamado juiz de menores, porque mesmo, é importante dizer, para nós que trabalhamos no direito, já é uma coisa bem corriqueira, mas mesmo a palavra menor, ela não existe mais, o termo jurídico, Padre Glênio Marcelo, não existe mais a palavra menor, e nem menores, não é? É criança ou adolescente. A criança até os 12 anos e o adolescente dos 12 até os 18 anos. Então, nós não podemos falar mais juizado de menor, é juizado da infância e da juventude. Juiz da infância e da juventude, não é mais juiz de menor, né? Então, essa palavra foi retirada da terminologia jurídica e das leis. Então, quando uma criança, um adolescente está retirado da família, é obrigação do próprio Estado, porque constitucionalmente é obrigação do Estado prover uma nova família para essas crianças. Então, a criança precisa, a criança necessita, a criança é um ser em formação. O que somos nós em família? O que seríamos nós sem a nossa família? Então, a adoção, nós falamos que ela é única e exclusivamente resolver a situação de uma criança. Nós, operadores do direito, operadores sociais, não estamos trabalhando para dar filho para ninguém. Que isso fique claro. Nem o advogado, nem o juiz, nem o promotor, nem a assistente social, nem a psicóloga do fórum. Nós não estamos aqui para dar filho para alguém que não tem. Nós estamos aqui para dar uma família para uma criança que necessita.
Esse é o sentido real da adoção, o sentido social, o sentido emocional, o sentido jurídico e até mesmo o sentido, vamos colocar um pouco mais, o sentido religioso, não é? Mesmo Cristo, lá na cruz, o que é que ele falou? Pai, por que que você me abandonou? Não é? Então, o próprio Cristo se sentiu abandonado como a criança se sente abandonada. Só que o Cristo, não é? Ele ressuscitou pelas mãos do Pai também, porque ele e o Espírito Santo são um só, não é? E puderam nos dar esse presente da ressurreição, do ressurgimento, do renascimento. E a mesma coisa acontece com uma criança. Quando ela está numa situação de vulnerabilidade, que ela perde a sua família, ela está em risco de morte. Mas onde que ela morre? Fisicamente? Nem sempre. Ela morre aqui dentro. Ela morre aqui dentro. É uma criança abandonada, sem a família, ela praticamente está perecendo. Então, quando chega uma família nova, não é? Para poder adotá-la, é um ressurgimento, é o renascer numa família. É o ressurgir, é o ressuscitar numa nova família. E é isso que a gente busca. Não é? A gente busca que nenhuma criança seja abandonada, como Cristo também não foi abandonado pelo Pai. Não é? Então, essa criança precisa ressuscitar. Essa criança precisa estar em nova família. Porém, Padre Glenn e Marcelo, a grande questão é, nem todos nós, eu, você, o outro, somos vocacionados para a adoção. Não é que eu levanto de manhã e falo assim, hoje eu vou adotar. Não. Eu trabalho com adoção há quase 40 anos e não sou pai adotivo. Eu já trabalhei em mais de 1.300 adoções durante a minha carreira jurídica inteira. Eu sou avô, né, adotivo. Eu sou até pai adotivo, mas não diretamente. Não é? Ou seja, auxiliando as famílias a poderem fazer a felicidade de uma criança, fazendo ela ressuscitar em uma nova família. Então, o que a gente precisa é realmente formar boas famílias, formar emocionalmente, formar socialmente, não é? Formar religiosamente, e mesmo aqueles que descobrem depois que não podem ter filhos, que entendam essa infertilidade como um dom, né? Como um presente de Deus também. Porque através desse dom da infertilidade, essa pessoa vai poder fazer a felicidade de uma outra pessoa, que é exatamente a criança que precisa da família. Pois não, Padre Glenn? Não, Carlos, é engraçado, você está falando sobre fertilidade e me veio à memória que quando eu estava reformando para ser padre, né? Um padre, não me lembro agora, foi um santo de Deus aí, né? Disse assim, todos nós, na nossa vida, somos chamados a compartilhar com Deus a criação e fazer parte do crescer e multiplicar-nos. E aí eu me lembro que um seminarista na minha época falou assim, mas o padre, ele não faz isso, porque ele não se multiplica, enfim. O padre ele não tem uma vida biologicamente, né, fértil. Né? E aí ele falou, não, os fiéis, eles todos se multiplicam na pia batismal, ou seja, todos são batizados, são filhos daquele pároco no qual, ou daquela paróquia na qual eles são batizados, ou seja, há uma fertilidade em todo ser humano, ou seja, o ser humano ele é fértil, não importa se é biológica, se é emocionalmente, se é na fé, se é, enfim, há uma fertilidade, certo? Uhum. Perfeito. Gente, eu vou começar a convidar os nossos ouvintes, e o primeiro é o Clóvis. Ele colocou várias postagens. Eu vou lendo para você, Carlos. Doutor Berlini, são recorrentes as queixas sobre a burocracia para a adoção. Não pode ser diferente. É necessário cuidados na avaliação quando se trata de vulnerabilidade de uma criança e ainda destituição familiar.
acompanhamento psicossocial, avaliação e habilitação de pretendente. É notório que, nos últimos anos, tivemos uma diminuição de restrições sociais aos pretendentes e sensível aumento de demanda destes. E ele completa: não seria louvável abrir uma aba de análise para legal. Voltei. Voltou. Nossa, você estava... Só porque eu falei que aqui nunca acaba a luz, agora acabou, tá vendo? Eu acho que ele não escutou o que eu falei, viu, Marcelo? Eu acho melhor voltar, viu, doutor? Volta. O senhor estava falando que também o padre, não é? Isso, da fertilidade. O senhor estava falando da questão da fertilidade, né? E eu estava dizendo que todos nós, de algum modo, somos férteis, né? O padre é fértil no batismo, ou seja, o padre... Só resumindo o que eu falei, o padre ele é pai espiritual da comunidade, enquanto você batisma... Eu sempre que batizo uma criança, eu imagino que aquela criança se torna meu filho, não é? O filho da igreja, enquanto padre, né? Então, ou seja, de algum modo, todos nós somos convidados à fertilidade, seja emocional, seja espiritual, ou seja biológica. É isso que eu estava dizendo. Sim, sim. E é interessante a gente fazer esse parâmetro, né? Porque, na verdade, nós somos todos chamados a sermos pais, né? Porém, a gente encontra a nossa fertilidade, né, em uma outra vocação. Então, claro, eu também, embora não seja pai adotivo, me sinto pai adotivo, me sinto avô adotivo também de tantas crianças as quais a gente trabalhou para que tivesse uma família, né? E é interessante porque a gente ainda hoje recebo fotografias, recebo comunicados, recebo cartinhas, recebo e-mails, WhatsApp de tantas e tantas crianças que a gente, como o senhor também deve receber aí, né? Muita gente que foi pelo senhor mesmo batizada, né? Mas, veja, nós somos chamados, sim, a sermos, porém, nem todos conseguem ser biologicamente pais, né? E é isso que muitas vezes, né, eu encontro andando pelas paróquias e fazendo as palestras, fazendo os encontros, né? Que às vezes a gente esquece de dizer isso na própria formação dos noivos, né? Porque a gente prepara os noivos para serem pais, a gente prepara os noivos para serem pai e mãe, para serem família, mas quase que sempre biológicos. E se lá na frente esses dois não puderem ter filhos, né? O que é que vai acontecer? Caiu uma desgraça porque Cristo falou, crescer e multiplicar-vos, foi uma bênção que ele nos deu a todos nós humanos e de repente a mim ele não me concedeu? O que é isso? Né? Então a gente vê uma revolta muitas vezes, né? Que o próprio casal disse, puxa vida, não recebi o dom biológico de ser pai e de ser mãe. Não é verdade. Só não recebeu o dom biológico, mas o dom de ser pai e de ser mãe existe sempre. E essa multiplicação nem sempre é biológica. Essa multiplicação também pode ocorrer exatamente através do processo de adoção, né? Formar uma família. E quantas milhares, milhões de pessoas já não formaram família pela via da adoção? Exatamente fazendo isso, ou seja, suprindo a necessidade de família de uma criança. Então, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla a própria adoção. A pessoa se sente feliz, se sente realizada como pai, e a criança se sente realizada como filho. Então, isso é adoção. Claro que tudo isso baseado em normas legais. Não vamos sair por aí catando criança embaixo do viaduto para levar para casa, porque isso não é adoção, né? A adoção tem que ser feita dentro dos termos jurídicos e legais para ter toda a segurança para a própria criança. Ela precisa de saber que realmente quem são os pais dela, por que ela veio nessa situação, e os pais também têm que saber exatamente quem é essa criança. Então, existe todo um processo jurídico legal que Marcelo falou que talvez fosse um tanto burocrático e complicado, né?
É burocrático e complicado, mas aqui, se tiver alguma pergunta agora, a gente vai poder responder para desburocratizar e descomplicar a coisa, né, Marcelo? Carlos, eu acho legal essa conversa toda, porque tem alguém que está com o som ligado aí, com o microfone. Talvez seja eu, mas... Então tá. Carlos, porque o que eu digo, né, que o amor se constrói na convivência, não é porque é um filho natural, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Existem casais que têm filhos e não os adotam. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento que a família, que a questão de filho é produto de convivência, independente do gene que gerou. Isso a gente tem que estar atento. Mas vamos colocar. O Clóvis, resumindo, ele coloca assim, né? Eu vou ler de novo para você. São recorrentes as queixas sobre burocracia para adoção. Não pode ser diferente. É necessário cuidados na avaliação quando se trata de vulnerabilidade de uma criança e ainda destituição familiar. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Existem crianças que têm pais presos, eles não são adotáveis. Eles estão numa casa de passagem e eles vão ser devolvidos aos seus genitores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que tem gente que confunde isso, né? É importante acompanhamento psicossocial, avaliação, habilitação dos pretendentes. É notório que nos últimos anos tivemos uma diminuição de restrições sociais aos pretendentes e um sensível aumento da demanda destes. Não seria louvável abrir uma aba de análise para legalizar uma prática antiga, intenção de doar uma pessoa? Nossa Senhora, essa pergunta vai longe. Eu só quero interromper porque tem uma pessoa que entrou e que gostaria de dar um testemunho e ele está esperando, eu vou colocá-lo no ar para ele conversar para a gente. Na verdade, assim, são meus compadres, o Luciano aí e a Grace, né, são meus compadres, e assim, a gente tem uma história de adoção, né, e o Luciano e a Grace têm uma militância, né, sobre essa questão de adoção, que a gente trabalhou isso junto, e eu, na verdade, mandei o link para eles, gente, entra aí, fala, dá um oi, vocês dão um oi, daqui a pouco vocês dão um testemunho e vocês convidam a gente para esse projeto que vocês têm aí, pode ser? Liga o som aí. Pode. O microfone estava fechado. Boa noite a todos. Bem-vindos, Luciano e Grace. Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma alegria para a gente sempre participar dessas rodas de conversas, dar o nosso testemunho, né, sobre a adoção e, quem sabe, plantar uma sementinha no coração de outras pessoas também, para que sejam tão felizes quanto a gente foi também. O padre, o senhor quer que a gente conta do começo? Já é para contar? Como que o senhor quer que a gente conduza? Eu quero que você faça uma chamada, comadre, uma chamada aí, e no final vocês dão um testemunho de vocês. Eu quero que vocês falem sobre o Tiago, sobre essas coisas. Dão uma chamada daquilo que vocês viveram sobre a adoção, e aí o doutor vai falar, e no final vocês entram e dão o testemunho de vocês. Pode ser? Pode. Então, é um apanhado rapidinho, assim, é isso? Isso, Tá. Então, a nossa história começa lá assim que a gente casou, em 2007, com a nossa vontade de nos tornarmos família. Então, nós passamos por todos os processos de vários tratamentos, investigando uma possível infertilidade, que ela não era constatada através de exame nenhum. E aí, até que chegamos em 2016, procuramos o fórum para entregar a nossa documentação sobre a adoção, nossa documentação da adoção. E em 2017, Luciano, põe para mim. 2017, eu tive um aborto de uma gravidez espontânea, não sabia que eu estava grávida,
E em 2018, nosso filho chegou, nosso Tiago chegou, através da adoção. E em 2020, nosso filho Igor chegou. O filho da barriga chegou. Depois a gente conta tudo, né? Então. Que legal. Uhum. Beijo. Bem-vindos. Vou deixar vocês aqui acompanhando a gente, né? E voltamos para o doutor Carlos. O interessante é aquilo que o Clóvis coloca para a gente, porque a intenção de doar a uma pessoa, né? Veja, todo processo de adoção deve ser obrigatoriamente jurídico e legal. Todo processo de adoção deve passar obrigatoriamente pelo judiciário, né? Assim como a Gleice estava dizendo para a gente aí, que deu entrada no seu processo de adoção. Então, o processo jurídico legal da parte da criança, agora falando da criança, é o seguinte: quando o juiz vê que realmente não tem condições alguma dessa criança voltar para a família de origem, aí então o juiz começa a fase da procura da melhor família que atenda às necessidades daquela criança naquele momento. Então, pode ser uma criança única, pode ser duas, podem ser 3 irmãos, né? Pode ser uma criança negra, pode ser uma criança com vivência de rua, pode ser uma criança filhos de pais da AIDS, ou filhos de pais alcoólatras, né? Ou filhos do crack, muitas vezes. Pode ser uma criança que foi deixada numa lata de lixo qualquer, como a gente vê aí, né? Milhares de vezes dizendo isso. Então, quando o juiz tem a certeza de que essa criança não pode absolutamente voltar para a sua família de origem, ele dá início a essa busca dessa família que vai suprir as necessidades dessa criança naquele momento ali e pelo resto da vida. Então, se do outro lado existe uma família preparada, que já deu entrada no seu processo de habilitação, pois vamos dizer quais são as fases legais e processuais desse processo. Mas uma família pronta, preparada, madura, formada, né, amadurecida. Então o juiz junta essas duas necessidades, a de ter um filho com aquela de ter uma família. E então inicia-se o processo de adoção. E o processo de adoção ele é acompanhado ainda pelo juiz da infância e juventude, pelo promotor de justiça, né, pela assistente social e pelo psicólogo, que farão as entrevistas psicossociais, que farão todo o estudo com o relatório psicossocial, com as visitas domiciliares, nesse estágio de convivência que pode durar algum tempo, e às vezes pode durar muito tempo, né? Mas ao final, então, a criança se torna filha daquela família ali, né? Marcelo, Mas fala? eu entendo, pegando um pouco carona na fala do Clóvis, uma mãe pode doar para uma família uma criança? Ela pode direcionar, ela assim, eu quero doar este bebê para tal família, né? Seja amigo, patrão, seja quem for. Veja, a intenção de doar a uma pessoa, ele colocou entre aspas, né, exatamente essa frase, e foi muito feliz em colocar entre aspas, porque o que a lei manda, o que a lei diz, o que o processo diz é o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer mulher que queira doar o seu filho, ainda enquanto gestante, deve procurar obrigatoriamente a vara da infância e da juventude ou o conselho tutelar da sua região e colocar essa disposição. Por quê? Nós temos aqui em São Paulo também agora, né, um projeto de entrega voluntária que é tocado pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela Secretaria de Saúde do Estado. Sempre que uma mãe, né, aventar a mínima possibilidade de entregar o seu filho em adoção para alguém, compulsoriamente, essa autoridade, ou esse médico, ou esse enfermeiro de UBS, de AMA, de UPA, seja o que for, ele tem que informar a vara da infância e da juventude, para que a entrega seja feita legal. Porque muitas vezes a intenção de doar a uma pessoa é justamente porque essa mãe está também em vulnerabilidade social. Pois é.
Então, essa mãe precisa de apoio social, apoio emocional, apoio psicológico, apoio financeiro, muitas vezes, e deve ser endereçada a qualquer programa que possa fazer com que essa mãe permaneça com seu filho. Então, o trabalho de adoção não é retirar o filho de ninguém, nem tomar o filho de ninguém, e nem dar filho para alguém. O que a gente busca, em primeiro lugar, é que os laços familiares sejam sempre permanentes e sejam mantidos, sejam preservados. Então, a mãe tem o direito de ficar com o seu filho e o filho tem o direito de ficar com a sua mãe. Então, se uma mãe tem a intenção de doar, ela tem que procurar qualquer autoridade, seja policial, seja conselho tutelar, seja vara da infância e da juventude. Entregar para a adoção não é crime. Não é crime. Abandono é crime. É crime abandonar em lata de lixo, em caixa, etc. Eu acho que isso é crime. Isso é crime. Mas se você não pode criar, você pode adotar, você pode entregar para a justiça e manifestar a intenção de doar a criança. Perfeitamente. Essa mulher vai ser orientada, essa mulher vai ser escutada, essa mulher vai ter apoio profissional, né, de psicólogos, de psicanalistas, seja do que for, de CREAS, né, de CREAS. Vai ter gente para essa mulher, não é, poder conversar com ela, saber os reais motivos dessa entrega. E se existe a possibilidade dela ficar com o filho, não entregar o filho. Agora, se ela quiser entregar o filho, que seja feita de maneira legal, que seja feita de maneira correta, que não jogue, que não entregue para ninguém, porque nem tampouco aquela pessoa que no afã de querer também fazer uma obra de caridade, acaba pegando o filho do outro. Adoção não é obra de caridade. Quer fazer obra de caridade? Vai ajudar um asilo, vai ajudar qualquer, sabe? Vai trabalhar na paróquia, vai fazer alguma coisa, vai fazer um voluntariado, né? Vai fazer uma caridade de uma outra maneira, né? Vai trabalhar lá nos Vicentinos, isso é caridade, né? Caridade cristã, né? Não é aquela caridade barata, né? Caridade cristã, não é o assistencialismo. É muito legal, Carlos, você colocar que as pessoas pensam que é uma questão de caridade, etc. Eu acho que é uma questão de amor e de você estar disposto a ampliar, a ampliar, a doar. Eu acho que aquela coisa assim, o casal tem que estar muito consciente, não sei, Luciano e a Grace aí, não vou fazer uma adoção porque é um ato magnânimo, não é uma caridade do casal. Um ato egoísta, né? E tem que estar atento, porque assim, é um desejo que faz parte para o meu amor, não é para mostrar para os outros, não é para mostrar que eu sou bom. Eu acho que a gente tem que estar muito atento. Concorda, Luciano? Pode. Grace tinha acabado de perguntar se podia ter alguma intervenção para poder falar aqui. Quando nós decidimos entrar com o processo de adoção, era uma coisa clara para a gente. O que nós queríamos? Nós queríamos ter o nosso filho. E para a gente não importava de onde ele viria, né? Se era da barriga ou se era do coração, que a gente sempre fala assim, a gente sempre brinca assim. Mas, depois que o Thiago chegou, nós nos deparamos com muitas pessoas nos parabenizando pelo nosso ato. Ai, parabéns pela atitude de vocês. Nossa, o ato de caridade que vocês fizeram é louvável. Nossa, se todas as pessoas tivessem caridade igual vocês tiveram. E aquilo, no começo, não incomodava, porque eu falava para o Luciano que ainda o nosso país, o nosso mundo, é muito carente de informação. Então, eu acredito que, às vezes, as pessoas queriam felicitar a gente pela chegada do nosso filho e não sabiam o que dizer, porque parece que isso não faz parte da cultura, da nossa cultura. Agora com a chegada do Igor. A gente escuta muito isso, muito mais agora. Agora, por exemplo, agora com a chegada do Igor, que é um filho biológico, as pessoas falam assim, você vê, porque Deus te honrou, Deus te abençoou. Depois que você fez a caridade, depois que você adotou, aí Deus deu o da barriga para você. É como se uma recompensa, Deus está recompensando a gente pela caridade que a gente fez. E na nossa cabeça, isso não existiu.
E acima de tudo, né, Grace, tenho certeza que vocês também fizeram isso. Assim como você se preparou na tua gravidez biológica, você foi aos médicos, você preparou toda a sua vida, você preparou os seus amigos, você preparou a sua família, você se preparou financeiramente para ter um filho, não é? Você esperou com amor, gestou com amor. A mesma coisa deve ter acontecido também na tua gravidez jurídica, né? Naquela gravidez que você estava esperando ter o primeiro filho. Porque Sim. não é diferente, a gente tem que estar preparado. Porque se eu, para ter um filho biológico, me preparo emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, né? Emocionalmente, preparo toda a minha família, eu preparo os avós, os tios, os primos, os sobrinhos, preparo a minha paróquia, os meus amigos todos, as pastorais todas com as quais eu posso participar, né? Por que eu não faço isso também na adoção? Por que a adoção tem que ser um tabu? Então, quando eu preparo todo mundo dizendo que eu vou adotar, eu acabo criando um berço social para que essa criança, quando chegue na minha família, não caia de paraquedas e alguém diga: nossa, o que foi que aconteceu? Ela nem estava grávida, já tem um filho de 2 anos? Ou será que é filho do marido dela e ela assumiu? O que foi que aconteceu? Então, quer dizer, tem um monte de elucubrações filosóficas que o povo faz aqui, entendeu? Porque a gente não prepara o nosso meio social também para a adoção, como a gente prepara na gravidez. A gravidez biológica, a gente vai crescendo a barriga aos poucos e todo mundo vai perguntando. Só que quando eu falo que eu quero adotar, às vezes as pessoas olham assim com um canto de olho. Mas a gente precisa preparar todo mundo também. Quanto mais preparado nós estivermos para adoção, melhor vai ser o berço do filho que vai chegar. Ele não vai se sentir um estranho, tenha ele 2 anos, 6 anos, 7 anos ou 12 anos. Né? Então, isso é muito importante. Além da preparação jurídica, legal, processual, também a preparação social, a preparação emocional, né? A preparação do meio onde a gente vive, para a criança não cair de paraquedas e não se sentir um estranho dentro dessa sociedade, né? Mesmo porque nem sempre a criança, né, vem com o nosso tipo físico. Né? Pode ser uma criança negra, pode ser uma criança que tem algum defeito físico ou mental, né? Pode ser uma criança de raça diferente da nossa. Então, tudo precisa ser preparado. E nós temos que estar preparados para uma adoção. Tem algumas perguntas que talvez a gente responder rapidamente. Importante é essa questão emocional mesmo, né? O processo de adoção, como é que um casal faz? Ele procura a justiça, quanto tempo demora, que avaliação é feita? Uma noção, porque tem a pergunta: boa noite, eu gostaria de saber se ainda é muito difícil adotar uma criança. A pergunta da Maria do Carmo. Depende, Maria do Carmo, o que você chama de difícil, porque veja bem, antes de dar uma criança a uma pessoa qualquer, a uma família, a um solteiro, né, ou uma família constituída de papai e mamãe, ou de papai e papai, ou de mamãe e mamãe, não é? O juiz tem que ter certeza absoluta daquilo que ele está fazendo. Certeza absoluta de que seja o melhor interesse da criança naquele momento ali. Ele tem que saber exatamente quem é a família, o que ela faz, como ela age. Então, todos os estudos psicossociais são feitos numa fase chamada de habilitação à adoção, que é uma pré-adoção. É quando o Luciano e a Gleice entregaram a documentação deles no fórum, começou aí a fase da habilitação, das entrevistas psicossociais, do parecer do promotor, da sentença do juiz dizendo: olha, vocês são habilitados a adotar uma criança, ponto. Então isso é da parte da família. Então essa família começa a fazer então parte de um elenco, de um rol, começa a fazer parte do Sistema Nacional de Adoção, que muitas pessoas chamam de fila de adoção, mas não é uma fila de adoção, tá? Então, a pessoa começa a fazer parte desse elenco e ela fica cadastrada em nível nacional, dizendo: a minha disponibilidade para adotar é essa.
Agora, claro, Maria do Carmo, é difícil adotar? Quanto mais você alarga o horizonte do teu desejo, do perfil da criança que você deseja, mais fácil é para adotar. Porque se você... a maior parte dos pretendentes à adoção no Brasil hoje, que são cerca de 35 mil adotantes no Brasil hoje, a maior parte quer adotar uma criança pequena, de sexo feminino, até 2 anos de idade, que seja branca, que não tenha irmãos, não é? Que não seja filho de pais aidéticos, que não seja filha do crack, ou seja, é o filho que todo mundo deseja. Então, a maior parte das pessoas deseja esse perfil. Claro que uma pessoa dessa vai ficar esperando anos, Maria do Carmo, anos, na famosa fila de espera, porque todo mundo deseja uma criança dessa forma. Porém, quando eu me conscientizo que eu sou um instrumento, que eu sou o recurso, que eu sou um instrumento na mão de um ser muito superior a mim, né? E que eu, com a minha disponibilidade, posso alargar um pouco mais o horizonte da minha adoção, eu posso dizer, puxa vida, por que eu não me preparo um pouco melhor para receber também uma criança um pouco maior? É tudo questão de preparação. É difícil adotar adolescente? É tão difícil quanto adotar um recém-nascido, né? É tão difícil quanto eu ter o meu próprio filho biológico. Eu não sei quando eu estou grávido o que é que vem, não é? A gente também, né? Perfeito. Tudo Luciano... é questão de preparação. Então, quanto mais eu alargo o horizonte do meu desejo de criança, da criança ideal, e quanto mais a criança ideal se chega perto da criança real, menos tempo eu vou ficar esperando, Maria do Carmo. Então, não é que seja difícil. Depende do que eu desejo. Depende do perfil que eu traço da criança que eu quero adotar. Ah, estou esperando há 8, 9 anos na fila. Querido, você vai esperar muito mais se você estiver esperando recém-nascido, né? Realmente não é fácil. A Grace está balançando a cabeça, né, Grace? Não é fácil, não. Você que trata com adoção, e eu que já trato com adoção há quase 40 anos, e ouço isso todo santo dia. Às vezes a gente escuta assim, nossa, mas o filho de vocês chegou rápido, eu conheço gente que está 10 anos na fila e não chega. E aí, é justamente isso que você falou. Nós fazendo a nossa pesquisa, a gente descobriu realmente que é o filho ideal do mundo inteiro. São meninas brancas de 0 a 2 anos, se possível, com olhinho claro, e se tiver um bônus, loirinha. Então, esse é um perfil que ainda não tem, né? A mãe ainda não engravidou, não abandonou e não chegou no abrigo para que ela seja disponibilizada para adoção. Então, provavelmente vai demorar mesmo, né? Agora, quando a gente se abre, né, e a gente acredita que Deus encaminha tudo, foi isso que nós fizemos. Nós entregamos na mão de Deus e dissemos a ele assim, o Senhor sabe do nosso desejo, que é ser pai e ser mãe. E nós aguardamos o nosso filho, o filho que o Senhor vai encaminhar. Então, o nosso perfil, ele era um perfil amplo, né? Então, não é que o Thiago chegou rápido. O nosso perfil colaborou para que ele chegasse, né? Para a gente não foi rápido. Para nós, o nosso filho demorou 10 anos entre tratamento, espera, verificação de todas as alternativas. Então, para a gente não foi rápido, não demorou. Aliás, para a gente demorou. E caiu a ligação dele. Caiu. Mas eu queria trazer... do outro lado da história também, viu, Marcelo? É que a gente está falando de guarda. A Edna pergunta aqui, é possível ter a guarda de neto quando os pais são separados e a criança já mora com os avós há 6 anos? Olha só. Ainda bem que ela falou guarda de neto, porque tem muita gente que fala, né, erroneamente, que o avô adotou o neto. Não, avô não adota neto. Quer complementar, Grace? É que eles tinham caído da ligação, Luciano. Voltando. Tá. A gente pôs uma pergunta, já a gente volta aí, Grace. Avós não adotam netos. Eles não, avós... Exatamente. Então, veja, sempre que uma criança, não é,
está em situação de vulnerabilidade e os pais não podem exercer sobre ela o poder familiar, que antigamente, assim como a gente mudou a terminologia de menor para criança e adolescente, mudamos também a terminologia de pátrio poder, não se fala mais pátrio poder, para poder familiar. Essa terminologia jurídica nova, poder familiar. Então, quando os pais não podem mais exercer o poder familiar sobre aquela criança, e o poder familiar tem dois vieses, né? Tem dois lados da moeda. É um poder-dever. Ele tem o poder, não é, sobre o seu filho, mas ele tem o dever também de, como pai, orientar, educar, amar, não é, fazer crescer essa criança. Então, quando isso não é possível, o exercício do poder familiar, não é que o poder familiar passa para uma outra pessoa, mas a outra pessoa vai ter sob a guarda aquele serzinho que não pôde ser amparado pelos seus pais. Então, o avô, a avó, pode ter a guarda do neto, até mesmo a guarda definitiva, até quando ele tiver 18 anos de idade. Então, se aqui, nesse caso, Edna Farias, a avó já está há 6 anos, essa situação tem que ser regularizada urgentemente, Edna. Urgentemente. Essa criança não pode ficar sob guarda de fato de ninguém, nem do avô, nem da avó, e nem do vizinho, nem da madrinha. Tem que ir até o Poder Judiciário e regularizar a guarda. Então, os pais, se estiverem presentes, vão ser chamados, saber por que não estão exercendo o poder familiar sobre a criança e ver se a avó ou se o avô tem condições psicoemocionais, condições físicas, inclusive, não é, de poder ter a guarda dessa criança. Mas isso tem que ser analisado pelo Poder Judiciário urgentemente, tá bom? Mas diz uma coisa assim, precisa da concordância do pai e da mãe, ou os avós podem entrar com o processo à revelia do pai e da mãe? Bem, se houver um processo contraditório, o juiz vai ter que julgar qual é o melhor interesse daquela criança. Se é permanecer com a avó ou se é permanecer com os pais biológicos, tá? Então, se houver um contraditório, ou seja, uma oposição de forças, o pai de um lado e o avô do outro, quem vai decidir é o juiz em base aos elementos que ele vai encontrar dentro do processo, tá? O que geralmente ocorre é uma concordância. Ou então os pais estão ausentes, vamos supor. Os pais faleceram, não é? Então, ou os pais estão em lugar incerto e não sabido. Então, se não houver a concordância dos pais, quem vai decidir realmente vai ser o juiz. Tá. Mas os avós podem procurar isso no juiz? Podem, tranquilamente. Podem procurar, sim. Perfeito. Porque, pelo que parece, a Edna está colocando aí que os avós já cuidam há 6 anos. Pois essa situação tem que ser regularizada. Não pode ficar assim. Perfeito. Que legal. Bom, fala, padre. Não, então, eu acho que essa questão, eu acho que é muito importante que a gente está conversando, porque aonde eu nasci, onde eu cresci no Nordeste, nasci no Nordeste, cresci no Nordeste, e as pessoas costumam dar os filhos, ou seja, cria você, tal. É o filho de criação, né? Exatamente, filho de criação. Então, eu sou filho de criação da minha avó e do meu avô, por exemplo, porque, enfim, N coisas, depois, o pessoal da paróquia sabe disso, não vou me delongar disso. E a minha avó me criou dizendo o seguinte, eu sou sua avó, esse é teu avô, aqueles são teus pais, tua mãe, teu pai, teus irmãos. Ou seja, psiquicamente, eu fui adotado, tá? Mas biologicamente, legalmente, não fui adotado. Não sei se você entende, não é uma pergunta, mas é apenas para complementar isso que você está falando. Sim. Isso era muito comum no passado, e até hoje no Nordeste, ainda andando pelo Nordeste, a gente que conhece um pouco do Nordeste, fazendo esse trabalho que a gente desenvolve, né?
A gente vê muito isso ainda do filho de criação, que é uma coisa comum. Também, Padre Glênio, veja, nos primórdios do descobrimento do Brasil aqui, quando os portugueses vieram aqui para descobrir, entre aspas, o Brasil, que acharam esse Brasilzão aí, né, viram que também os índios faziam esse tipo de arranjo familiar. O filho não era filho do seu pai e da sua mãe biológica. O filho era o filho da tribo. Todo mundo era responsável pelas crianças, não é? Diferentemente do que havia lá na Europa. Então, a criança não era propriedade, entre aspas, do seu pai e da sua mãe. Ela era criada pelo bando, criada pela tribo, de maneira que ela nunca ficasse abandonada, fora do seu bando familiar, porque o bando familiar era a tribo como um todo. Então, isso também veio, não é? Não veio, obviamente, né, dessas ordenações filipinas e manuelinas, que foram as primeiras leis que o Brasil teve, né? Mas isso veio com a popularização, vamos dizer assim, e com a disseminação daquilo que já existia no próprio Brasil com os nossos indígenas aqui. Não foi Portugal que trouxe o filho de criação, não. A gente já estava com isso aqui. Deixa eu procurar aqui, que tem o Ronaldo manda uma mensagem, né? Que assunto top. Micael, minha vida, melhor escolha de nossas vidas, não é, Helena? E a Helena complementa, nasci para ser mãe do Micael, melhor decisão de nossas vidas. Né? E é verdade, assim, quando eu acompanhei, assim, a Helena quer dar um testemunho, no final a gente pode abrir para esses pais e mães aí que querem dar um testemunho. Um beijo para esses pais e mães que querem dar um testemunho, muito lindo. Eu me lembro quando a Helena e o Ronaldo estavam indo buscar o Micael, ou estavam indo fazer a experiência, eu não sei dizer legalmente como é isso, a experiência de ficar com eles, né, naquela noite, naquele dia, naquela semana, né, se a criança se adaptar ou não. A Helena falou assim, estourou a bolsa, estou indo lá. Então, assim, como se estivesse parindo mesmo. Desculpa, é isso mesmo. Não é parindo, né? E foi muito lindo isso, ela compartilhou com a gente, nunca vou esquecer disso, né? Estou parindo. E a gente, Padre Glênio, se sente, sabe, parteiros também e obstetras, porque quando esse primeiro momento, eu acho que o Luciano, tanto o Igor quanto a Helena, o Luciano e a Gleice ali, deve sentir que realmente quando você está ali na sala de pré-parto, esperando para ver o teu filho, né? A gente acaba chorando todo mundo chora, o advogado chora, o juiz, se for mole, chora, o promotor chora. Eu estou cansado de chorar, já não sei mais quantas vezes, né? Porque realmente é um momento muito, mas muito bonito e muito feliz, né? Porque é como a gente vê nascer, ninguém nunca viu nascer uma estrela, né? Mas a gente vê o brilho de uma estrela nos olhos de cada um deles, não é? É como se nascesse uma nova vida. É aquilo que eu falei no começo. É o ressurgir, é o ressuscitar, é o renascer filho. É dar a possibilidade a uma criança de nascer de novo. Nascer de novo, sabe? De dois seres que só querem única e exclusivamente dar amor. Que não é um sentimento egoísta, né? Não é um sentimento egocêntrico. Né? Eu quero o filho como minha propriedade, ele vai ser meu. Não, absolutamente. É o encontro de dois desejos, é o encontro de dois amores. Vai ter dificuldade? Vai ter muita dificuldade. Essa criança vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. Ela vai vir com trauma. Filho natural, filho biológico também dá trabalho e também se claro. Ela vai vir com trauma, se ela tiver 7, 8 anos, trauma de abandono, trauma da fome, trauma da violência física, da violência sexual. Sim, por isso é que nós temos que estar preparados para encontrar todas essas situações e nos servirmos também, né, de pessoas que possam nos ajudar, né? Tá aí o Marcelo com a sua profissão, tá aí o Padre Glênio, né, com a sua espiritualidade, tá aí o advogado com o seu processo, está aí o psicólogo. Então, a gente tem que estar preparado e a gente tem que estar munido, porque os problemas vão surgir, surgem mesmo.
o Marcelo falou, com filho natural, com filho biológico ou filho adotado. Não se diferencia absolutamente nada. Ah, porque, e quantas vezes, meu Deus do céu, a gente vê na mídia, filho adotado mata o pai. Porque filho biológico também não mata pai? Não é não, Gleice? Né? Isso é horrível para a gente. Isso, sabe, é uma facada no coração. Né? Família adotiva, sei lá, quer dizer, esse adjetivo. Ô, Carlos, quando a Grace ficou grávida, quando nós ficamos grávidos, eu escutei um absurdo de uma paroquiana nossa, onde nós frequentamos, que agora eu ia saber o que era amor de pai. Tomara que ela não esteja assistindo. Eu acredito. Eu falei, não, minha querida, eu já senti esse amor de pai com a chegada do Tiago, não tem diferença. Pois Para muita gente, a gente fala isso, né? Eu não senti diferença nenhuma de quando o Tiago foi nos apresentado no abrigo, descendo as escadinhas, quando nós o conhecemos, ou quando a médica tirou o Igor da barriga. O amor foi igual, a emoção foi igual, e foi a primeira coisa que eu e a Grace falamos simultaneamente quando a médica tirou o Igor da barriga. Então, você sentiu algo de diferente de quando conheceu o Tiago? E nós amamos os dois da mesma forma, recebemos os dois da mesma forma, e sou pai dos dois, né? Esse é o infeliz comentário que teve, mas a gente tira de letra já. Ô, compadre, eu vou dizer uma coisa para ti, vou interromper aqui o doutor. Assim, eu tô chorando. Eu também. As minhas lágrimas estão caindo, porque, assim, eu sou pai de tanto. Cada vez que eu batizo uma criança e que eu digo o nome dela, eu me sinto pai. E assim, eu não gerei biologicamente, mas, assim, intuitivamente, emocionalmente, eu estou gerando. O Tiago, por exemplo, depois a gente conta essa história, o Tiago é como se fosse meu filho, né? Meu filho emocional, meu filho... A gente lutou isso junto, vocês sabem disso, por isso que eu chamei vocês aqui. E aqui o Clóvis e o Marcelo tá chorando, o Clóvis e o Marcelo são velho de guerra também, e a gente está chorando nesse tema porque é o seguinte, gente, adotar uma criança, ou ter uma criança em casa, ou ter alguém em casa que a gente ame, que a gente possa cuidar, possa dar um prato de comida, possa tornar gente, não é prato de comida é esmola, a gente possa tornar gente, é um ato de amor incrível. Se a gente vai para o céu por ter não pisado numa formiga, depois eu explico essa parábola, imagina por ter criado uma criança que talvez não tivesse pai e mãe. Doutor, pode continuar, desculpa. Não, eu queria também complementar também essa diferenciação que o povo faz, né? Aí a gente recebe muitas vezes essa pergunta, né, Gleice e Luciano, e os pais de verdade, quem são? Caramba, os pais de verdade somos nós. Né? Nós somos os pais de verdade. Ele deve ter outro pai e outra mãe de verdade, mas eu também sou pai e mãe de verdade dele. Né? Então, essa diferenciação que a sociedade faz, né, isso já vem de muitos e muitos séculos, porque a adoção era realmente um tabu. Né? Como é que surgiu a adoção? A adoção, desde os tempos lá imemoráveis, né, ela dizia o seguinte, que era a perpetuação, né, de alguns ritos religiosos que as pessoas tinham que fazer, né, aos deuses da época. Né? Então, quando o homem tomava para si a responsabilidade de, junto do seu lar, junto da sua casa, junto da sua família, né, homenagear os deuses, vamos dizer assim, também até os deuses romanos, era o homem quem tinha que fazer isso. Era o homem quem era o obrigado a fazer isso. Né? Era o homem quem tinha que estar no lar. E o lar vem exatamente da palavra lares, né? Lares, fogo, né? Foco, bom, aí vem para focolares, mas é uma outra história. Né? O lar, lares, ou seja, aquele fogareiro que está ali, né, em homenagem aos deuses.
Então, se o homem não tinha um filho homem, se o casal não tinha filho homem, ele tinha que conseguir um filho homem qualquer para trazer para dentro de casa, para perpetuar exatamente, né, essa homenagem e esse louvor aos deuses da época. Então, a adoção é uma história muito, mas muito, muito, muito antiga que nasceu com essa obrigação de homenagem aos deuses. Depois é que foi se tornando e tomando toda uma outra forma, que é a formação da família. E nós, atualmente, né, com a nova e moderna, tanto jurisprudência quanto legislação, digamos que o instituto jurídico da adoção serve exatamente para dar uma família a uma criança e não uma criança a uma família. O sujeito de direito nessa relação não é o adulto. O sujeito de direito é a criança. Claro que com isso a gente acaba fazendo a felicidade de tantas famílias como de Luciano Gleice, né? Como de Igor, né? Lá com o Micael e a Helena. Então, quer dizer, é um encontro de vontades, né? É um dom, é uma vocação, é realmente uma bênção. E como eu falei, é uma bênção que não é dada a todos, não é? São alguns escolhidos para isso, alguns escolhidos. Alguns nunca, muitos nem sentiram dentro de si a sementinha da própria adoção, né? Não sei se o Marcelo já sentiu, né? Eu nunca senti, apesar de trabalhar 40 anos com adoção, não brotou em mim a vocação e a sementinha, né, da própria adoção. Enquanto que o Luciano e a Gleice já pensavam nisso antes ainda, né, de terem o próprio Igor, né? Então, é uma coisa que brota, uma coisa que nasce, né? É engraçado isso, porque você fala, né, eu não tive adoção, mas eu sou um adotador, né? Quer dizer, os meus sobrinhos, os amigos dos meus filhos, são todos filhos, né? Eu também. O Ronaldo está dizendo aqui, a diferença entre adoção nacional e internacional, porque nosso desejo por adoção surgiu depois daquela tragédia no Haiti, que ficaram muitas crianças órfãs. Só um pouquinho, eu acho que antes do doutor responder essa pergunta, eu acho que a Grace e o Luciano poderiam dar o testemunho deles, que eles precisam sair, que tem um evento, e a gente tem outro casal que também quer entrar aqui com a gente. Você já passou o link para eles? Fala para eles. Ainda não. Eu acho que, de repente, a Grace e o Luciano poderiam dar esse testemunho, que eles também estão com dificuldades ali na associação que eles têm, né? Comadre, fala aí. Pronto. Então vamos lá. Nós iniciamos nossa trajetória em nos tornarmos família assim que nos casamos, né? E aí, a gente começou a tentar ter filho biologicamente, como todo mundo lá acredito que tenta, porque a gente não fez aqueles exames pré-nupciais, né? Que é importante fazer também. E aí, no meio do caminho, a gente descobriu que, na verdade, eu tinha ovário policístico. E que o mundo inteiro tem, e todo mundo engravida. Mas eu não engravidava. Mas o médico dizia para mim que isso não era uma condição, que isso não era impeditivo para que a gravidez acontecesse. E aí, nós tentamos por anos, juntamente com isso, foi sugerido que a gente fizesse coito programado, indução de ovulação. A última instância foi a fertilização. Quando foi não lembro, padre, quando a gente estava trabalhando com o senhor no ECC, da terceira etapa, eu sei que a gente já estava esgotado a gente já não aguentava mais passar por tanto percurso de tratamento, de remédio, é um desgaste emocional muito grande. E aí, numa dessas conversas com o padre Glênio, nós contamos para ele dessa questão que nós iríamos fazer uma fertilização. E queríamos saber, assim, a opinião dele sobre isso. Antes disso, quando eu fiz o tal da indução de ovulação, eu tive um hiperestímulo ovariano. E ia ter que tirar o ovário. O meu médico ia fazer uma cirurgia e era perigoso ter que tirar meu ovário, ele me disse. E aí o pessoal da igreja foi lá em casa fazer uma intercessão e o intercessor falou assim, Grace, a sua fé vai te curar. Se você tiver fé, você vai chegar no hospital e não vai precisar tirar o seu ovário. Aí eu falei, então danou, porque eu não tenho essa fé toda, né?
A fé da minha casa é do meu marido, ela não é minha, né? Se falar assim, do amor, do cuidado é meu. Agora, se falar da fé, a fé é dele, né? E aí, uma pessoa da família foi na minha casa e falou assim, mas isso tá difícil, por que vocês não adotam? Se vocês adotarem, vai ser nosso parente do mesmo jeito. Aí acendeu a minha luzinha, aonde eu pensei a seguinte coisa, para eu ser mãe, não precisa necessariamente o meu filho sair da minha barriga, não é? Então, essa é uma possibilidade a se considerar. Eu já tinha um primo adotivo, já tinha isso na minha família, a gente já sabia como que funcionava, como é que é. Essa questão do amor que eu falo, né? Minha mãe um dia falou assim para mim, por que você não adota? A gente ama da mesma forma. É o mesmo amor, a minha mãe falava, né? Não, mãe, eu não tenho essa dúvida, não. E aí, de madrugada, eu fui até deixar a Nossa Senhora lá na minha casa, né? Esse pessoal da igreja. Eu fui até lá, a imagem de Nossa Senhora, e conversei com ela. Tive um bate-papo com ela e falei, olha, Nossa Senhora, se eu mesmo que eu tenha que fazer essa cirurgia, mas eu não precise, mesmo que eu tenha que fazer essa cirurgia e tenha que tirar meu ovário, eu quero adotar uma criança e consagro a Nossa Senhora. Não é uma troca, não é uma promessa, é em agradecimento, né? Essa questão da gente entender que para ter um filho não precisava necessariamente sofrer tanto para que ele saísse da nossa barriga. E fui partir para o hospital, chegando lá, graças a Deus, não precisei fazer cirurgia, e vamos embora de novo. Isso foi em 2010. Vamos embora de novo, vamos continuar correndo atrás dessa criança. Mas eu não tinha contado para o Luciano que eu tinha tido essa ideia, né? E agora eu tenho que contar, né? Aí um belo dia contei para o Luciano. Passou acho que uns 10 dias disso, eu tive coragem e contei para ele, porque eu não sabia qual que seria a reação dele. Aí eu peguei e falei para o Luciano, Luciano, eu tive uma conversa lá com Nossa Senhora e disse que em agradecimento a essa questão, eu adotaria uma criança e consagraria ela. Aí eu olhei para o Luciano com muito medo. Na hora que eu olhei para ele, ele estava emocionado. E ele me perguntou, você faria isso? Eu disse sim. E continuamos na questão do tratamento. Ele me falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos esgotar as possibilidades humanas, vamos esgotar as nossas possibilidades, porque são 2 processos muito complicados, assim, muito, como fala? Longos, né? De você trilhar. Então, a gente já começou esse, vamos concluir esse. Quando a gente concluir, a gente dá entrada no outro processo. Para a gente, um não anularia o outro. E aí, o tempo foi passando, os médicos iam dando possibilidades para a gente. O coito programado não deu certo, vamos tentar fazer a indução. A indução não deu certo, até que a gente conseguiu uma vaga no Hospital Pérola Baiton, que é o hospital referência de reprodução humana. E eu já passava com uma médica de lá, no particular. E uma vez ela me disse assim, eu não vou desistir de você, você tem plenas condições de ter um filho biológico, e para mim é uma questão de honra entregar um filho nos seus braços. Eu não sou Deus, eu não posso prometer filho a ninguém, mas eu ainda vou entregar um filho nos seus braços. Porque em 2017... ela descobriu que eu estava grávida e que eu estava tendo um aborto de uma gravidez espontânea. Um aborto espontâneo. E naquele momento eu não sabia que eu estava perdendo e nem que eu estava grávida. Eu estava cansada, eu estava exausta, eu queria desistir de todo esse tratamento, porque eu falava assim, nós já entramos com o processo de adoção, meu filho vai chegar. Eu não preciso mais passar por tudo isso, né? Eu já estava cansada. Isso foi final de 2016, isso foi em 2017, essa conversa com ela. Porque em dezembro de 2016, nós entregamos a nossa documentação no fórum. Em 2017, nós passamos com a equipe técnica, né? Assistente social e psicóloga. E eu digo que o processo de adoção, para mim, ele foi mais doloroso do que o processo de fertilização. Por quê? Porque a fertilização dependia de mim, dependia do meu corpo responder à medicação, da minha disciplina em tomar os remédios, né? Do Luciano me acompanhar nos exames.
Já a adoção dependia, na minha cabeça, ela dependia de terceiros, dependia de uma psicóloga, dependia de uma assistente social. E na primeira entrevista, a assistente social, ela desafiou a gente, né? Por quê? Depois a gente entendeu o porquê. Porque é como se você tivesse que provar que você quer um filho, né? Então, naquele dia eu voltei para casa acabada, não consegui nem trabalhar, de tanto questionamento que ela fez, né? Porque ela foi, assim, cirúrgica e precisa. E depois foi com a psicóloga. E aí piorou a situação. Aí nem o Luciano conseguiu ir trabalhar. Por quê? Nós tínhamos um embrião ainda congelado, né? Porque nós chegamos a fazer duas transferências embrionárias de 2 embriões cada uma. E não vingaram. Nós não conseguimos a nossa sonhada gravidez. E nós deixamos lá esse embrião congelado, então chega, né? Já encerramos essa questão de todo esse tratamento, agora vamos entregar a documentação para adoção. Antes de chegar nesse processo, vou falar um pouco do perfil, que ele citou o perfil. O nosso perfil, quando a gente pegou lá o papelzinho para escrever qual o filho ideal que a gente queria, porque tem, né? A gente tem que reunir toda uma documentação. Nossa, mas loucura, o perfil... Oi? Que loucura isso. O processo realmente é muito longo, né? Mas a gente tem que assinalar o perfil da criança desejada, do filho desejado. Então, no primeiro momento, quando eu peguei isso, em 2015, 2016, eu falei para o Luciano, eu me sinto inapta a fazer isso. Eu me sinto inútil, porque não é mercado. Eu tenho que marcar um X, eu quero branco. Não, eu quero negro. Não, eu quero com deficiente. Não, eu quero sem deficiente. Eu falei para o Luciano, quando Deus manda uma criança para você, ele manda do jeito que ele quer. Então, quem sou eu para escolher? Então, nesse primeiro momento, a gente deu uma pausa. Deixa eu só aproveitar, né? Quer dizer, a gente está aqui no limite meio do tempo, mas tem outro casal que também adotou, que está aqui presente. Então, eu quero te pedir, né, Grace, que a gente complete a história para a gente poder ter o testemunho do Ronaldo e da Helena, que também participaram. Vai lá. Tá bom. E aí, nós... do perfil, calma. Aí, nós procuramos uma advogada para que ela nos explicasse o porquê do perfil. Feito isso, nós colocamos nosso perfil bem amplo. Criança de 0 a 3, a primeira, até 4, a segunda, aceitávamos irmãos, cor indiferente, estado indiferente. Nós colocamos várias coisas indiferentes, porque nós queríamos o nosso filho. Aí nós fomos conversar com o padre Glênio na questão antes um pouco da transferência embrionária, e ele nos disse o seguinte: por que vocês já pensaram em adoção? E aí nós falamos para ele, sim, padre, nós já pensamos, mas são 2 processos longos. Então, primeiro a gente vai encerrar esse daqui, e depois a gente começa esse da adoção. E aí ele falou assim, não tenham dúvida, Jesus foi adotado, né? E todos nós também somos adotados. Porque se nossas mães não adiantaria elas nos ter biologicamente e não nos adotar, né? Então, nós também fomos adotados. E aí a gente teve uma conversa com ele muito amorosa, né? E aí, quando encerrou o nosso processo em 2017, encerrou o nosso processo em dezembro de 2017, com o curso do fórum, e em fevereiro de 2018 nós recebemos a ligação da assistente social, dizendo que no nosso perfil, como ele era amplo, e a gente não tinha feito tanta exigência, já tinha uma criança para a gente conhecer e levar para casa se a gente gostasse. Essas foram as palavras dela. E o Luciano disse assim para ela, para conhecer, não. Você está me ligando para eu buscar o meu filho e trazer para minha casa. Que legal, que legal. Porque sem ver, porque eu acho que a adoção tem muito isso, né? Quer dizer, de repente dá um... Essa é uma dúvida também, Marcelo, que as pessoas têm. Quando elas conhecem o Thiago. Vocês escolheram. Nossa, mas uma criança dessa, no abrigo? Não, nós não escolhemos. Quem escolheu para a gente foi Deus. Eu acho que o Thiago é filho do meu compadre, mas eu queria falar isso porque é uma questão muito íntima.
tá? Assim, é muita cara dele, mas deixa para depois. É que nem o Mikael, a cara do Ronaldo, não quero falar. A gente não quer falar disso agora, né? Vamos dar espaço. Carlos, no fim a gente tem uma participação da comunidade que é muito legal, depois a gente fecha. Mas fala, casal, hein? Ronaldo e Helena. Boa noite, pessoal. Boa noite bem? a todos. Eu não sei se eu vou falar, porque eu choro, eu já estou desidratada. Eu também. Eu também. A história do casal, a parte burocrática que eles falaram, é exatamente isso mesmo, né? É um processo longo. No meu caso, com a Helena, a gente levou a documentação em em janeiro de 2013. Em março, em janeiro a gente fez o curso, e aí entregamos a documentação por volta de março, começo de fevereiro de 2013. Aí passa o ano inteiro com psicólogo, assistente social, conversando exatamente isso do mesmo jeito que a moça falou, eu esqueci o nome dela, Grace. Que a Grace falou. E aí depois, quando chega, passa um tempo aí, enfim, quando foi em dezembro de 13, ligaram para a gente falando, olha, agora você está habilitado à adoção, quer dizer que a qualquer momento pode ligar para você ter uma criança para você conhecer. E essa ligação veio quase 3 anos depois, né? Veio em maio de 16. A gente conheceu o Mikael no dia 31 de maio de 2016. O perfil também, assim como ela, a gente também não colocou muito restritivo, a gente só colocou de restrição, acho que a cor da pele, a gente queria preto ou pardo, né? A única restrição de idade de 0 a 2, e aceitaríamos com o irmão também de até 4. Então, a gente também não colocou limitador de doença, filho de pai aidético, de pai do usuário, não tinha problema, né? E aí foi que demorou quase 3 anos, ou seja, quando a gente estava habilitado em dezembro de 2013, o Mikael ainda não tinha sido nem concebido. Porque ele nasceu em junho de 2014. E ele nasceu prematuro, né? Então, foi mais ou menos na época que ele estava sendo concebido pela mãe biológica, a gente estava também sendo aprovado no cadastro, né? Então, e aí, ainda assim demorou, a gente foi conhecer o Mikael, faltava praticamente 10 dias para ele fazer 2 anos. Então, o processo, ele é assim, mas ele tem que ser assim, mas o processo tem que ser assim, porque, infelizmente, a gente vê casos aí de famílias que adotam crianças e fazem maus tratos com as crianças, né? Recentemente teve um caso aí que veio à tona da criança que estava no barril, infelizmente, mas como foi dito já aqui, tudo que pode acontecer com filho biológico pode acontecer com filho adotivo, não tem diferença nenhuma. Eles contando a história deles é muita nossa história, né? Muita gente vinha parabenizar pelo ato da adoção, não pela paternidade ou pela maternidade. Então, a gente, eu admiro vocês adotar uma criança. Cara, eu não adotaria. Várias pessoas falavam assim pra gente. Eu não adotaria, mas eu admiro demais, parabéns, cara, vocês adotaram uma criança. E aí, na nossa cabeça, tipo, a gente, na verdade, a gente tem um filho. Quando um casal anuncia que tá grávido, a gente dá parabéns pro pai e pra mãe pelo filho, né? Não é pelo ato de colocar uma criança no mundo. Então, a gente funciona da mesma forma. E também eu gostaria de falar a importância da família, porque o desejo nosso de adotar o Mikael não surgiu só do nosso coração, do meu coração e do Ronaldo, né? Houve todo, né, uma estrutura da família que adotou, que eu acho muito importante, né? Acho que é uma coisa, às vezes as pessoas escondem da família e deixam para falar quando a criança já está vindo, já está nascendo, como diz o padre Glenn falou. Então, a minha família adotou, a família do Ronaldo adotou, e a comunidade São José Operário adotou também o Mikael. Então, quando o Mikael nasceu e ele veio ao nosso mundo, todos adotaram. Né, o padre Glenn, né, na época o padre Renato, todo mundo. Então, assim, isso foi muito importante para a gente, essa adoção. É uma pena, padre, que o senhor não nos acompanhou no início. É uma pena. Assim, eu sinto muito o senhor não ter acompanhado, porque o senhor veio depois da paróquia, né? E o desejo nosso surgiu através da tragédia que aconteceu no Haiti. Que legal. A mídia ficou muito focada com a tragédia em si e tinha muita criança. Nada. E aí surgiu esse desejo. Inicialmente, a gente ia adotar uma criança, né, no Haiti, mas a gente não sabia os trâmites. Que legal. Mas depois as coisas foram surgindo, né? E aí, graças a Deus,
Tem o recado da Dolores para você aqui, né? Você conhece a Dolores? Ela falou que não adotou o Mikael. E eu não sei porque ele gosta tanto dela. Ela coloca: existe muito preconceito com a adoção. E como os filhos gerados viessem sem defeitos. Filho é filho. E as dificuldades se dão da mesma forma como os filhos biológicos ou adotados. Exatamente. Dolores. Não quero ouvir esses depoimentos aí, a gente não tinha previsto, mas eu já chorei bastante aqui. Mas olha, Marcelo, essa é a nossa vida. É como a Helena estava falando, a gente se derrete aqui, a gente fica desidratado, viu? Porque são tantas as histórias bonitas que a gente quer externar isso, né? Quer levar isso para todo mundo, né? E é interessante, né? Vocês não chegaram a participar, mas é muito importante também. Eu estou agora, como eu falei a princípio, presidente dos grupos de apoio à adoção do Estado de São Paulo, né? Que são grupos de pais adotivos e de pretendentes adotivos, né? Todos nós voluntários. Nós temos médicos, nós temos psicólogos, temos psicanalistas, psiquiatras, nós temos assistentes sociais, temos advogados, temos uma gama tremenda de gente voluntária, né, para poder preparar os pais pretendentes à adoção. E são grupos, aqui no estado de São Paulo, somos 65 grupos, não é? E no Brasil inteiro somos 180 desses grupos, né? Eu sou também assessor jurídico da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Então, quando a gente visita os grupos de apoio à adoção, a gente encontra esses testemunhos de vida e essas experiências que vocês estão passando, que é muito rico para poder passar para outros pretendentes. Esses testemunhos que vocês estão dando aqui, né? Eu acho que uma família vai formando a outra, vai trocando experiências, e vocês mesmos disseram, as duas famílias disseram, que é muito difícil passar pela serviço social, pela psicóloga, pela assistente social, né? Mas isso se dilui o medo a partir do momento das experiências de outras famílias também, que passaram pelo que vocês passaram. Então, os grupos de apoio à adoção também estão de braços abertos e fazem um trabalho conjunto, fazem um trabalho de auxílio ao Poder Judiciário na preparação de famílias à adoção, né? Eu acho que é importante, se vocês puderem participar de algum grupo de apoio à adoção, aqui na Zona Sul, nós também temos grupo de apoio à adoção, né? E precisamos de gente como vocês, que passem essa experiência, né? E agora está sendo mais fácil, porque é tudo virtual, a gente não está se reunindo mais, né? Então, depois vocês me procurem que a gente vai passar os grupos de apoio e adoção para vocês. Eu não sei muito o que fazer, né? Ainda tem comentários aqui, nós estamos já estourando 10 minutos do nosso prêmio. Ronaldo e Helena, obrigado por sua entrada. Fica aqui com a gente, né? Eu não sei como fazer, foi um bate-papo desses emocionantes. Eu acho que tanto o Padre Glênio como eu, a gente teve que se revezar no choro aqui, né? Porque eu não podia chorar porque estava falando, mas me deu vontade. Marcelo não pode falar, eu posso falar. Doutor Carlos, é o seguinte, tem muita gente aqui no nosso bate-papo pedindo uma segunda edição. A gente pode continuar semana que vem? O senhor tem disponibilidade ou não? Tenho, mas só que o sábado próximo seria o seu, né? Você deixa fazer? Peraí, que nós temos a doutora Silvia, que você conhece. É a doutora Silvia. A doutora Silvia, aliás, grupo, a doutora Silvia trabalha com orientações de família e ela é especialista em lidar com família. Ela ofereceu até 2 temas, né? A questão da gente conversar sobre câncer ou sobre as doenças femininas, né? Quer dizer, daí o Padre Glênio, a gente conversava, mas tem diferença entre doenças femininas e as... Eu acho que o doutor Carlos pode voltar. Não é o doutor Carlos em si, mas é o tema. É um tema muito sensível, é um tema muito amoroso, é um tema que a comunidade está sensibilizada, tá todo mundo aqui chorando.
se eu pudesse ter acesso aqui ao YouTube, daqui a pouco você vai ter. Tem gente chorando aqui, tem muita gente chorando, porque a adoção, o amor, aquele que está desvalido, é uma coisa tão cristã que nós cristãos esquecemos disso. Eu acho que o senhor lembrou isso para a gente. Muito obrigado. O senhor pode voltar? Posso, com todo prazer. A gente volta, sim, claro. Quando vocês quiserem, pode voltar. Sábado que vem. Então, Carlos, eu sei que você tem sua vida. Se não puder ser a semana que vem, a gente marca outra. Mas se pudermos a semana que vem, olha lá, Micael. O senhor pode voltar, doutor? Posso voltar semana que vem sem problema algum. Esse horário é bastante tranquilo. E para falar de adoção, a gente tem todo o tempo do mundo. Pode dispor, à vontade. Que bom. Então, assim, o Ricardo está dizendo aqui, eu não enxergo muito bem. Eu vou colocar as coisas aqui. Tá. Edna, que perguntou da adoção pelos avós, né? Ela pergunta sobre se a mãe não aceita, né? E depois ela agradeceu, né? O Ricardo coloca, muito bom. Estourou a bolsa, é isso mesmo. Né? O Ricardo é psicólogo, amigo nosso também. Ele é membro da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB, né? É psicólogo, e ele também coordena alguns abrigos aqui em São Paulo. Ricardo, um grande abraço a você, meu amigo. Ricardo, vem com a gente a semana que vem. Claro, o Ricardo está convidadíssimo a ficar com a gente semana que vem. Se for o caso, Ricardo, a gente te manda o link, você entra e conversa algumas coisas, né? O Clóvis coloca, felizmente não caiu minha internet, caíram milagres. O Pedrão, obrigado, você é um grande companheiro. Filho é filho e precisamos adotá-los sempre. Eu acho que essa é a grande fala, Pedro, você tem razão. Né? Eu acho que filho não está definido a princípio, né? Filho... Né? Você está chorando? Eu estou. Mas qual o problema? Eu choro. Nada, eu só estou perguntando. Silene, como foi o procedimento jurídico pós-adoção? Isso é uma das coisas para a gente falar semana que vem. Se há um acompanhamento posterior, se há durante, quanto tempo ocorre o acompanhamento. O Sandovaldo coloca, já me emocionei muitas vezes com o testemunho do Luciano e Grace. Abraços fraternos. Lúcia, boa noite. Júlia Prado, gente de Deus, tremendo. Depois, que lindo, Helena. Deus abençoe a família de vocês. Silene, lindos depoimentos. Família é dom de Deus. Ricardo, né? Me parece que a desidratação está alta por aqui. Vou começar a beber agora. Cada fala. Gente, Ricardo, vem semana que vem, né? O Carlos tem seu endereço, a gente manda. Né? A Ivete colocando boa noite. Cida, boa noite, minha amiga Helena. Né? A Cida, depois o Pedro. O Pedro coloca, caso o doutor Carlos possa voltar na semana que vem, será ótimo. Já concordou, Cláudio. Pedro. Você iniciou essa coisa, é a terceira semana que a gente fala sobre a questão de direito da família, e acho que mais do que a questão de legislação, a gente está compreendendo esta coisa da lei a serviço da família. Fala, padre. Eu acho que todas as famílias, eu acho que o doutor Carlos, assim, eu não vou chamar você de doutor Carlos, eu vou chamar você de Carlos, como se fosse eu e você, como se a gente fosse... A gente é membro da mesma igreja, né? Nós precisamos ler Fratelli Tutti. Ou seja... Depois da doutora Silvia, você vai fazer um bate-papo aqui sobre o Fratelli Tutti. Pode ser. Eu e o Carlos, assim. O Carlos pode fazer comigo Fratelli Tutti, que é sobre a fraternidade social. O que você acha, Carlos? Com prazer, padre, claro, podemos fazer juntos. Fechou. Obrigado pelo convite. Não sei se eu estarei no nível, mas com muito prazer a gente pode discutir. Não tem nível, Carlos. Assim, eu acho que a Fratelli Tutti, que é a encíclica do Papa Francisco, eu acho que nivela a gente no nível que a gente tem que estar.
todo mundo é igual. Todo mundo é igual. A gente ocupa funções diferentes na vida da gente. Você é advogado na sua vida, eu sou padre da minha vida, o Marcelo é psicanalista na vida dele, o Ronaldo é contador de empresa, contador na vida dele. Cada um ocupa a vida que pode ocupar, mas nós todos somos irmãos. Isso quer dizer fratelli tutti, ou seja, todos somos irmãos. Sim, sim. Né? Aliás, tem em grego uma coisa que é frater sum, frater... Não, fratelli. Fratelli em italiano ou em... Eu sei, são irmãos, etc. Frater... Não sei se é da cidade de São Paulo ou da minha cidade, que é frater... Esqueci. Semana que vem eu lembro. Claro. O Ricardo já confirmou, né? Daí tem o Clóvis dizendo, aula, palestra sensacional. Agora é fácil entender as honrarias por mérito recebido pelo Dr. Bellini. Oh, pelo amor de Deus. Mas que uma coisa para o Clóvis. Clóvis Bevilacqua. Nossa, olha que honra, hein? Clóvis Bevilacqua foi um grande jurista. Obrigado, doutor Carlos. A gente não entendia, porque o Carlos é tão... O Clóvis Bevilacqua é um grande jurista. Vamos lá. O Alexandre diz, ótimo esse momento. E o Clóvis de novo. Muito obrigado, Helena e Ronaldo, Luciana e Grace, Marcelo, Padre e Dr. Ben. Então a gente pode contar com você? Pode. Estaremos juntos de novo. Bom. Ronaldo, sua despedida, Ronaldo. Ronaldo, cadê o Micael? Peraí que eu já vou chamar. Micael, abaixa um pouquinho a TV e vem aqui se despedir do povo. Vem cá se despedir do padre de todo mundo. Você já vai? Essa aqui é a minha conhece. Esse é o Micael, nosso filhote que já está conosco há quase 5 anos. Faz 7 agora em junho e veio morar com a gente com 2 anos. Beijo, Mica. Encerrando a ligação. Tchau. Beijo, Mica. Manda um beijo pro padre. Você não tá vendo o padre, mas o padre tá aí, ó. Já tá sabendo ler direitinho, agora ele fala Padre Glênio certinho, né? Antes ele chamava de Padre Grêmio. Eu vou te pegar e vou te morder, tá? Depois que a pandemia passar. Falei, tô leve. Pandemia passar. Micael, eu vi um filme seu que você estava lendo a Bíblia e eu adorei. Você lembra? Você estava falando da palavra ali na muretinha, pai, filmou você? Tá bom. Carlos. E foi totalmente espontâneo, Marcelo. Foi eu que peguei a Bíblia e falei para ele, faz não. Ele pegou a Bíblia aqui na estante, botou ali e desandou a falar. Na verdade, ele estava imitando o padre, né? Porque ele chamou até os aniversariantes. Botou o banquinho ali, começou a ler, começou a falar, e agora os aniversariantes do mês. Doutor Carlos. Olha, eu fiz um desenho para o Deus. Sim. Legal, Micael. Obrigado pela sua presença. Você emocionou a gente, respondeu as perguntas. E que bom poder contar com você semana que vem. Sim, comunidade. Muitíssimo obrigado pelo convite. Tá? Um grande abraço a vocês, uma boa semana, um bom domingo, dia do Senhor amanhã, né? Todo mundo, cada um na sua casa, mas né, a gente tem que participar das nossas Eucaristias, mesmo de casa às vezes, né? E agradeço muito, muito, muito esse convite e disponho, estaremos sempre aqui para falar sobre família, tá bom? Muito obrigado a vocês. Olha, os comentários. Marcelo, Oi. Eu queria dar a bênção. Sim, eu passo a palavra. Maria Aparecida coloca que esse bate-papo foi muito bom. A dona Antônia, né? Amei os testemunhos, foi tudo fantástico. O Ricardo, fofo, para dizer o mínimo. E o Lucas coloca, Crise Família, crianças são bênçãos de Deus. Parabéns a todos. Vamos encerrar, Padre. Queria te passar aí para você colocar a sua bênção
E agradecer a companhia de todo mundo e dizer, este bate-papo, como sempre, vai estar disponível no YouTube da paróquia, né? É só colocar Paróquia São José Operário Campo Limpo. Tem os 41 bate-papos lá, né? E vai ser muito legal a gente contar com a sua visita. E a semana que vem a gente está aqui junto. Né? Obrigado, Ronaldo. Obrigado, né? A participação que continua semana que vem do Carlos. E, padre, encerra para a gente. Então, eu quero agradecer a comunidade, o pessoal que participou. Muito obrigado, doutor Carlos, pela sua disponibilidade e dizer assim, família é tudo. A gente se emocionou, né? Por quê? Porque nós somos família. Enfim, semana que vem a gente se encontra. O Senhor esteja convosco. Ele está. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo. Amanhã a gente se encontra na missa. Temos missa às 8 da manhã e às 10h30, transmitida pelo nosso canal do YouTube. Doutor Carlos, beijo no seu coração. Quero que você um dia volte aqui presencialmente na nossa paróquia. Com muito prazer, estarei sim. Obrigado. Beijo, Ronaldo, Micael. Beijo, Marcelo. Beijo a todos. Beijo, comunidade.